Alunos, agora nós vamos para o último vídeo de balanceamento de equações por oxidação, que trata do caso especial de dupla oxidação. É o caso mais difícil, porém também é o mais raro de encontrar em provas. Tá legal? Então vamos começar da mesma forma de sempre, descobrindo os números de oxidação de todos os elementos químicos. Então eu tenho aqui, substância simples, número de oxidação zero, e agora eu tenho uma equação iônica, onde eu tenho íons. Quando o íon é formado somente por um elemento, essa carga dele aqui é o número de oxidação desse elemento. Agora, quando o íon é formado por mais de um elemento, como esses outros três aqui, a carga já vai ser o somatório dos números de oxidação dos elementos que o compõem. Tá legal? Então eu tenho aqui, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2, e agora a gente vai descobrir o restante utilizando as regras. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o ânion hidroxila. Ele é formado pelo oxigênio de número de oxidação mais 1 e pelo oxigênio de número de oxidação menos 2. Mais 1 com menos 2 dá a carga do ânion. Isso a gente vai utilizar para todos os outros íons. Então vamos lá. Qual vai ser a carga do iodo para o somatório do número de oxidação dar menos 1? Então vamos lá. 4 oxigênios de número de oxidação menos 2, 8 cargas negativas. Para dar um somatório de menos 1, ele tem que ser 7 mais. 7 positivas com 8 negativas vai dar menos 1. Qual vai ser agora a carga do cromo para o somatório dar também menos 2? Então, eu tenho 8 cargas negativas, 4 oxigênios de número de oxidação menos 2. Para o somatório dar menos 2, o cromo tem que ser mais 6. 6 cargas positivas com 8 negativas, dá um somatório de menos 2. Ficou faltando aqui agora essa substância, mas nós lembramos também que o iodo está no grupo 17. Numa substância composta sem oxigênio. Então, ele tem número de oxidação menos 1, porque quem está no grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência, recebe um elétron para completar o seu octeto, número de oxidação menos 1. 3 iodetos de número de oxidação menos 1, 3 cargas negativas, então o cromo tem que ter 3 cargas positivas. Agora, o próximo passo vai ser descobrir os elementos que estão tendo seus números de oxidação variando. Então, nós temos aqui o cromo, que ele foi de 3 para 6 . O número de oxidação está aumentando, então ele sofreu aqui a oxidação. Mas só que esse é um caso especial que nós chamamos de dupla oxidação. Então, eu acho que vai ter também um outro elemento químico que vai sofrer oxidação. E realmente tem. Nós temos o iodo, que de menos 1, ele está indo para iodo 7 . O número de oxidação aumentando, o processo também é chamado de oxidação. Por isso que é um caso especial de dupla oxidação. Porém, eu tenho que ter obrigatoriamente uma redução. E quem está sofrendo a redução é o cloro, que ele está indo de 0 para menos 1. Número de oxidação diminuindo, o processo é chamado de redução. Então, agora eu vou ter que montar 3 equações. 2 de oxidação e uma de redução. É a única coisa diferente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo cromo. Cromo 3+, se transformou em cromo 6+.
Eu tenho uma variação do número de oxidação de 3 unidades, então foram perdidos 3 elétrons. O iodo de -1 foi para iodo 7+, mas antes de descobrir a quantidade de elétrons perdidos, eu tenho que igualar as quantidades de iodo, então eu vou colocar um 3 aqui na frente do iodo 7+, agora eu tenho 3 iodos de cada lado. De -1 para +7, variou de 8 unidades. Então, ou seja, perdeu 8 elétrons, mas só que são 3 iodos realizando esse processo, então serão perdidos um total de 24 elétrons. Então, juntando as duas oxidações, eu tenho 27 elétrons sendo perdidos. Na redução, eu tenho cloro 0 ganhando elétrons e se transformando em cloro -1. Tenho 2 cloros antes da seta, então vou balancear aqui colocando 2 cloros após a seta. De 0 para -1 variou de 1 unidade, porém eu tenho 2 cloros perdendo 1 elétron cada um, então eu tenho um total de 2 elétrons sendo recebidos. Próximo passo é igualar as quantidades de elétrons. Então, o que eu vou fazer? Como 27 não é múltiplo inteiro de 2, eu vou pegar a equação da redução e vou multiplicar por 27. Então, vou ficar aqui com 27, cloro 0. Vou ficar com 54 mols de elétrons e 54 mols de cloro -1. E vou multiplicar as duas equações pela variação de elétrons da redução. Vou multiplicá-las por 2. Então, vou ficar com 2, 2 e 6 elétrons. Fico com 2, 6 e 48 elétrons. 48 com 6 vai dar um total de 54 elétrons, a mesma quantidade de elétrons que está sendo recebida. Após igualar as quantidades de elétrons, eu posso somar as equações, pois vou cortar os 54 elétrons com 54 elétrons. Aí vamos perceber o seguinte, eu tenho aqui 2 mols de cromo 3+, e 2 mols de iodo -1. Mas só que o cromo 3+ e o iodo -1 estão na mesma substância. Então, esse número 2 é o mesmo número 2 para os dois elementos químicos. Então, eu vou ter 2 mols de Cr3 mais 27 mols de Cl0, 2 mols de cromo 6+, 6 mols de iodo 7+, e 54 mols de cloro -1. Esses são os índices estequiométricos que eu vou colocar lá na nossa equação para balancear. Aí eu repeti a nossa equação aqui e vamos colocar esses índices estequiométricos. Vou colocar um 2 aqui na frente do Cr3, coloco um 27 na frente do cloro, coloco um 6 na frente do iodo 7+, um 2 na frente do cromo 6+, e 54 na frente do cloro -1. Porém, ainda está faltando o índice estequiométrico da hidroxila e da água, que nesse caso eu vou ter que utilizar um artifício matemático. Mas antes da gente tentar descobrir esses dois índices estequiométricos, vamos descobrir quais as substâncias que são o agente redutor e o agente oxidante. Então vamos lá, agente redutor é a substância que contém o elemento que sofreu oxidação. Quem sofreu oxidação foi o cromo 3+, que passou para cromo 6+,
e o iodo menos 1, que passou para iodo 7+. Então, a substância que é o agente redutor é o Cr3. Agente oxidante é a substância que contém o elemento químico que reduziu. Quem reduziu foi o cloro 0, que se transformou em cloro menos 1. Então, a substância que tem o elemento que se reduziu é o agente oxidante. Então, o agente oxidante é o Cl2. Então, agora a equação está praticamente balanceada, né? Falta descobrir o índice estequiométrico da hidroxila e da água, como nós já falamos, mas eu não consigo descobrir esses valores só balanceando. Eu vou ter que utilizar o artifício matemático. Quando eu não sei o valor de um número, posso chamar ele de x e o outro de y. Então, eu vou montar duas equações, uma para o hidrogênio e outra para o oxigênio. Com que objetivo? Tentando igualar as quantidades desses dois elementos dos dois lados da seta. Então, levando em consideração o hidrogênio, eu só tenho hidrogênio aqui na hidroxila, que tem um x na frente da hidroxila por enquanto. Então, a quantidade de hidrogênio antes da seta é igual a x. A quantidade de hidrogênio após a seta, só tem hidrogênio na água. Como eu coloquei y aqui na frente, 2 vezes y, 2y. Então, eu sei que x vai ser igual a 2y. A mesma coisa eu faço para o oxigênio. Só tem um oxigênio antes da seta na hidroxila. Então, vai ser x vezes 1, x, que vai ter que ser igual à quantidade de oxigênio após a seta. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 4, 8, mais y da molécula de água. 24 com 8, 32. Posso substituir x por 2y, porque eu sei que x é igual a 2y. Jogo o y aqui do lado direito lá para o lado esquerdo. Então vai ficar 2y menos y, vai ser igual a y. Descobri o valor de y. Y é igual a 32. Descobrir o índice estequiométrico aqui da molécula de água. Como eu sei que x é igual a 2y, já acabei de descobrir y, então x vai ser igual a 64. Descobri aqui o índice estequiométrico da hidroxila. Tranquilo? Então eu vou ter aqui 64 e aqui 32. Para conferir o balanceamento, voltamos a conferir os oxigênios. Antes da seta, só tem oxigênio na hidroxila, então um total de 64. Se eu balanceei corretamente, eu também vou ter 64 após a seta. Aqui nós já vimos que temos 24, 6 vezes 4, e aqui 8. 24 com 8, 32. 32 com 32, 64 também em balanceamento correto. Beleza? Então acabamos aqui as regras e os detalhes que nós temos em balanceamento de equações por oxirredução. Ok?